E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila Martinelli, trabalho há mais de 10 anos com serviço societário e eu quero desejar as boas-vindas para você que está assistindo esse aulão aqui que a gente está dando, que é a Masterclass do MEI. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você que quer se aprofundar um pouquinho mais no MEI, tá bom? Ou você até mesmo que é iniciante aí no mundo societário, no mundo dos processos de legalização. Então, eu desejo que você saia daqui aprendendo pelo menos um pouquinho mais sobre o microempreendedor individual, que geralmente é a porta de entrada para os empreendedores, tá? Então, um beijo e assista aí a nossa aulona que eu tenho certeza que você vai amar. Então, galera, começando aqui a nossa Masterclass, o que você vai aprender? Vai aprender a abrir o CNPJ MEI sozinho, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando para quem que é essa Masterclass, para que ela vai servir. Ela vai servir para você que é profissional societário e quer aprender um pouquinho mais, quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de empresa, tá? Então, a gente vai trazer informações aqui importantes para você. E para você que já é um MEI ou quer abrir um MEI, que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o MEI, tá? Da abertura do CNPJ até como cuidar dele mensalmente, entregando as declarações necessárias e também emitindo o DAS. Então, o que você vai aprender aqui nessa Masterclass? Na teoria, você vai aprender quais os documentos você precisa para abrir um MEI, como definir a atividade da empresa, também como definir o capital social da empresa. Já na prática, você vai aprender a como abrir o CNPJ lá no portal do empreendedor, vai aprender como emitir o DAS e enviar a declaração DASNE, vai aprender a controlar o faturamento, vai aprender a cadastrar a senha Gov.br e também como cadastrar o código de acesso do Simples, que ele é necessário aí para fazer algumas coisinhas por mês, tá? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar, vou falar só um pouquinho quem sou eu, né? Eu me chamo Camila Martinelli, como eu já falei aí no comecinho na apresentação para vocês. A minha trajetória profissional é de 10 anos de profissão, tá? Na verdade, já estão beirando 11 anos, tá? Que eu trabalho somente com societária e legalização de empresas, tá bom? Eu sempre trabalhei ao longo de todos esses anos em contabilidades, tá? Principalmente na coordenação e na gestão do departamento societário. Então, eu tenho essa experiência aí que eu quero dividir com vocês, tá bom? E fui eu que fundei, então, a Talismã Processos, tá? Que é a nossa empresa aqui. Já fazem mais ou menos 2 anos, 2 para 3 anos mais ou menos, que a gente vem prestando um serviço de qualidade para os nossos clientes e também tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, né? A nossa meta com a Talismã é melhorar os processos societários das empresas, também ensinar o que a gente sabe, tá? Para os profissionais que já são do ramo. Então, partiu para a nossa primeira aula, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer antes de ir lá abrir o MEI é separar os documentos e as informações que você vai precisar preencher lá no cadastro do MEI. Então, do empresário, de quem vai ser o MEI, você vai precisar do RG e CPF dessa pessoa, ou então a CNH. Vai precisar do comprovante de residência, ou pelo menos do endereço residencial completo, do título de eleitor, ou então do imposto de renda, tá? Da pessoa física, que é o famoso IRPF, né? Que tem que declarar aí todo ano, para quem é obrigatório. Um telefone e um e-mail para preencher lá no cadastro. E, muitíssimo importante, é cadastrar ou já ter cadastrado a senha Gov.br. Eu vou deixar aqui em cima para vocês o link do nosso vídeo que já existe no YouTube sobre como você cadastra a senha Gov.br, tá? Então, a gente aqui na Masterclass, eu não vou ensinar como é que vocês cadastram a senha Gov, mas eu vou deixar o link do nosso YouTube que já mostra para vocês como é que você vai fazer esse cadastramento, tá? Então, ok, do empresário é isso que é necessário. Já da empresa,
Você vai precisar do valor do capital social, da atividade da empresa, ou seja, os QNAEs, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e do número de IPTU, para fazer a viabilidade e a abertura da inscrição municipal. Isso quando, claro, quando a empresa quando o município da empresa é conveniado lá com a junta comercial, né? E aí você faz a abertura dentro do próprio VRE, do Regisim. Do contrário, você não vai precisar do IPTU por enquanto para usar no sistema, tá? Mas posteriormente, quando você for abrir a inscrição municipal, você vai precisar do IPTU, então você já pode separar essa documentação. Então tá. Agora que você separou toda a documentação, você vai precisar definir a atividade e o capital social da empresa. Como é que você vai fazer isso, certo? Então, primeiro eu vou começar explicando o que é a atividade da empresa. É o que a empresa vai fazer, ou seja, se ela vai prestar serviço ou se ela vai vender algum produto, tá? Então, o primeiro que você vai precisar definir é o que você vai fazer, tá? Com o teu CNPJ, ou então, para quem você está abrindo, o que essa pessoa pretende fazer, para você conseguir definir quais atividades que você vai colocar nesse CNPJ, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir como é que você vai ver quais são as atividades permitidas pro MEI. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que você vai pesquisar essas atividades. No site GovBR, como eu falei para vocês, ó, GovBR, tá? Esse é o site oficial. A gente consegue encontrar as ocupações permitidas para o MEI. Então, você vai imaginar aí qual atividade você precisa colocar e vai começar a pesquisar. Aqui tá por ABC, né? Abecedário, por ordem alfabética. Então, você vai precisar ir por letra por letra até você achar mais ou menos o KNAI que você precisa aqui. Então, ó, tem artesão em borracha, tem muita coisa, muita coisa. O que você vai verificar é que na hora que você colocar o KNAI lá na atividade do MEI, o CNPJ, não vai ficar escrito isso, tá? Acabador de calçados, por exemplo. Ele vai ficar com a descrição do KNAI, que é diferente, tá? Então, tem aqui, ó, açougueiro, adestrador. Vamos lá no B para ver o que mais se tem. Baleiro, banhista de animais domésticos, barbeiro, ó, bike boy. Então tem muita coisa para colocar. Basta você pesquisar aqui nas ocupações quais atividades que são permitidas ser MEI. E aí você vai anotando num papelzinho, tá? Aí do seu lado, ou no Word, por exemplo, e vai separando as atividades que você quer colocar, tá? Depois que você definiu a atividade, fez lá o resuminho da atividade, dos quinais que você vai colocar, o que você vai fazer agora? Definir o valor do capital social. Então, o que é o capital social? Capital social, ele é o valor em dinheiro ou produtos e equipamentos que o empresário vai investir para poder começar a atividade e também para manter essa atividade por um certo tempo. Então, se você vai prestar serviço, vamos supor que você vai ser um escritório administrativo. O que você usa lá? Você usa a tua mesinha, teu notebook, tá? E às vezes algum material. Isso que você precisa para trabalhar é exatamente o valor do seu capital social. Então, se o seu notebook foi lá R$ 2.000, então é isso que você está investindo no teu capital social, né? Esse é o capital social da sua empresa, para fazer girar ali a tua atividade. Então, o teu capital social é isso. Agora, para quem vende produtos, você provavelmente vai precisar fazer um estoque, né? Comprar uma quantidade lá de produtos, às vezes alguns equipamentos também, para poder fazer essa venda dos produtos. Então, você vai somar lá qual foi o valor que você investiu nesses produtos para você poder revendê-los, né? Então, o teu capital social é este valor. Mas antes da gente continuar aqui a nossa aula, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para tomarem cuidado com fraude, tá? Site oficial do governo, o único site, inclusive oficial do governo, ele é o GovBR, tá? Eu vou mostrar para vocês no vídeo, quando for abrir o CNPJ, qual é o site certinho que vocês acessam. Mas o site do governo sempre tem o gov.br. Não existe uma taxa de cobrança para abrir o MEI pelo site do governo.
O que existe são alguns sites que, quando você entrar lá no Google para pesquisar o site do microempreendedor, vai aparecer vários outros sites que não tem nada a ver com o governo e que eles cobram taxa, tá? Para fazer a abertura do MEI. Então, não caia nessa besteira. Não existe nenhuma cobrança de taxa, tá? Seja ainda da prefeitura ou de qualquer outro órgão para o MEI. Então, fique esperto aí. Então, ok, chegou o momento de abrir o CNPJ. Qual a primeira coisa que você vai precisar fazer? Além de acessar o site oficial do governo, é ter a senha GovBR em mãos. Neste vídeo aqui, nessa nossa Masterclass, eu não vou mostrar para você como é que faz o cadastramento da senha, porém, no nosso canal do YouTube, tem o vídeo de como você faz o cadastramento da senha Gov, tá? Que inclusive essa Masterclass aqui no YouTube, que eu vou deixar gravado, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo de como cadastrar a senha GovBR, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo aqui, essa Masterclass, em outro local, é só você ir lá no nosso YouTube e digitar como é que faz a senha GovBR, como é que cadastra a senha GovBR, que você vai achar o nosso vídeo. Então, ok, cadastrou a sua senha Gov, tá? Ou a senha Gov da pessoa que você vai abrir o CNPJ, você vai precisar acessar o site do governo e fazer o preenchimento de todas as informações que está solicitando lá, conforme eu passei para vocês o que é necessário de documentação e de informação que você precisa ter em mãos antes de fazer esse terceiro passo aqui. Então, vamos lá para o site do governo para mostrar para vocês como é que vai fazer. Autorizou, ele vai dar direto nesta telinha aqui. Agora vou até diminuir o meu rostinho aqui, para vocês não se atrapalharem aqui. Ó, como a pessoa que eu tô fazendo aqui, nesse CPF, ela não me informa imposto de renda de pessoa física, tá? Então, ela não declara, por isso que tá pedindo o título de eleitor. E você pegou lá o número do título de eleitor, cola ele aqui, clique em continuar. Continuou, o que ele vai dar? Já vai puxar aqui todos os dados da pessoa, tá? Que já tem na base aqui da Receita. CPF, data de nascimento, nome, empresarial, né? Porque fica bloqueado, tá, gente? Você não pode alterar o nome empresarial. Quando é MEI, ele já vem com nome fixo, que é o nome da pessoa seguido do CPF. Nome do empresário, ele já puxa também. Sexo, nome da mãe, nacionalidade. Fechou. Tudo que ele já puxou aqui tá em cinza, tá? É bloqueado, você não consegue mais alterar. Então, vamos para onde a gente pode preencher. Aqui na identificação. Que aqui é a nossa parte mais importante. Então, aqui ele pede número da identidade. Então, você coloca lá o número da RG da pessoa. Blá, 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 dígito tal. Órgão emissor, Secretaria Segurança Pública ou DETRAN, se for uma CNH, e afins aí. Aí você vai ver conforme o documento que você tiver em mãos, tá? Para você poder preencher. O F, vamos supor aqui que a gente vai abrir, né, de uma pessoa que é de São Paulo, nasceu em São Paulo, emitiu o CPF em São Paulo. CPF não, RG, perdão. SP. Se a pessoa for de Minas, por exemplo, você coloca MG, tá? Eu tô digitando aqui direto no teclado, mas também tem aqui, ó, para você selecionar na barrinha, tá? Todos os estados do Brasil. Então, se, por exemplo, a pessoa é de Minas, você coloca aí, MG. Telefone para contato. Então, você preenche aqui com o telefone para contato, eu vou colocar um meu, só para vocês verem. Esse telefone para contato aqui é fixo, tá? Então, por isso que ele entrou dessa forma. Coloquei até um número a menos para entrar. Aí, ele vai pedir um e-mail. Você coloca aqui um e-mail. Nome fantasia, gente. Essa parte é interessante. O que que acontece? Nome fantasia pode ser qualquer um, tá? Não tem um nome proibido para o nome fantasia. Você só não vai me colocar McDonald's, por exemplo. Porque McDonald's já é uma marca registrada, né? Agora você pode escolher o nome fantasia que você quiser para o seu CNPJ, até o nome mesmo que você vai colocar nas suas publicidades, ou então o que o seu cliente vai colocar, você coloca nesse campo. Então, o nosso aqui é CM Pro. Vou colocar aqui o nome fantasia como CM Pro. Você coloca aí o que for pertinente no caso.
Capital social, a gente definiu lá no começo. Então, a gente só preenche aqui. Vou colocar R$ 1.000, beleza? Todos os campos têm que estar preenchidos, tá, gente? Tá vendo bonitinho aqui, tudo preenchidinho. Então, ok. Preenchemos todos os campos aqui, vamos descer mais um pouquinho. Esta parte é a da atividade. Nós já definimos a atividade também, certo? A gente já pesquisou o que a gente precisa colocar aqui. Então, ocupação principal. Você vai selecionar aqui. Selecionando, ele deixa você digitar, tá vendo? Aí, o que você vai digitar? No meu caso, era digitador, né? Independente, que a gente ia colocar de atividade. Essa aqui é a ocupação principal, ou seja, lá no seu CNPJ é a atividade principal, a que você está preenchendo aqui é que vai aparecer lá, tá? Então, digitador independente. Cliquei, vai entrar a atividade, certo? Então, ok. Ocupações secundárias. Pode colocar no máximo 15 atividades, tá? Então, vamos supor, não colocar aqui, eu vou ser um animador de festas também. Então, ou se você for colocar a parte de comércio também, você pode só virar a barra aqui, ó, e procurar. A única coisa ruim é que não tem como digitar na ocupação secundária, você tem que realmente ir procurando um por um. Então, vamos colocar aqui, comerciante de artigos de bebê. O que você faz? Você clica aqui em inserir, tá? Clicou aqui, ficou azulzinho, clique em inserir. Tá vendo que ele já vai aqui pro outro lado, né? Aí, vamos supor, eu quero vender também artigos de joalheria. Quero vender aqui junto com a atividade de bebê. Vou vender pulseirinhas para os bebês, tá? Então, coloca aqui, inserir. Tá vendo que ele vai entrar aqui também. Então, esses são nossas 3 atividades. Se quiser colocar mais, tiver outras atividades, ó, só ir procurando aqui a atividade lá que você já separou no início, né? Só para ir inserindo aqui desse outro lado. Aí, o que acontece, gente? Se por acaso você mudou de ideia, só remover tudo, tá? Remove tudo, começa a colocar de novo, clica aqui, apaga e começa a digitar de novo, tá? Enfim. Aí vocês vão ver aqui o quê? Deixa eu até colocar aqui 2 atividades de novo, tá? Só pra gente ver como é que fica aqui embaixo. Aí vocês vão ver que a gente preencheu a parte aqui da atividade, ele vai dar aqui, ó, um resuminho. Nosso KNAI principal, tá? Que foi o que a gente escolheu lá em cima. Só que aqui fica diferente, porque o MEI, ele define aqui, né, a ocupação principal com um nome diferente, né? Como se fosse a profissão da pessoa, né? Ah, é um animador de festa. Ah, é um alfaiate independente. Ah, é um agente de viagens. Mas no CNPJ, a atividade ela não vai assim. Ela fica descrita com um número e tem uma outra descrição, tá? Que é um pouco mais abrangente, porque é da atividade em si, né? Não é da profissão da pessoa. Então, vocês podem ver aqui que o primeiro que a gente colocou, que foi o principal, ó, digitador independente. Ele entra como preparação de documentos e serviços, blá, 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 blá. O secundário tá aqui também, ó, acabamento de calçado e couro sob contrato, alojamento de animais domésticos, que foi o que a gente colocou aqui, ó, vocês podem ver que tá certinho. Conferiu? Tá certinho? Descrição do objeto a gente não pode mudar, porque, como eu falei para vocês, a gente não precisa escrever um resuminho, já entra pelo KNAI aqui direto, tá? Então, já tá aqui bloqueadinho em cinza, a gente não precisa mexer. Aí, a forma de atuação. Então, como é que você vai fazer essa prestação de serviço? Você tem um local? Vai estar no estabelecimento? Então, estabelecimento fixo. Você não vai estar em um estabelecimento fixo, por exemplo, se fosse comércio, ou então até mesmo prestação de serviço, mas você está fazendo na sua casa. Então, você está fazendo a venda por internet, ou você até vende roupas, mas o estoque está lá na sua casa e você vende só pela internet, pelo Instagram, ou por um e-commerce. Então, você clica em internet. Ah, em local fixo fora de uma loja. E, enfim, aqui vai ser conforme a forma de atuação, que já diz aqui bem claro, né? Como você for atuar, como você for fazer, você seleciona aqui, ó, ok?
Aí o que acontece? A gente vai precisar preencher um endereço comercial também, tá? Ele vai pedir aqui para você colocar o CEP em primeiro lugar. Então, vou colocar um CEP qualquer aqui. Ele puxar. Depois você digitou, ele já puxa automático, como vocês estão vendo. Aí você só vai precisar preencher um número e um complemento, tá? Se for, por exemplo, uma sala, ou casa 1, casa 2. Aí você seleciona aqui, ó, nas bolinhas. Vamos supor que é a casa 2. Digitou, certo? Deu OK. Fechou, já vai entrar aqui. Se errou, precisar mudar, é só clicar de novo nas bolinhas. Deixa eu fazer mais devagarzinho, né? Que eu sou meio acelerada, gente. Ó, selecionou os 3 pontinhos. Tipo de complemento. Casa 2. Se tiver outro complemento, vamos supor que é uma sala, né? Sala 2, só que ela fica no andar 1. Selecionou, beleza. Quanto de complemento tiver, você pode colocar aqui, deu OK. Vai entrar aqui, certo? Sala 2, andar 1. Fechou. Ponto de referência não é obrigatório. Então, você não precisa colocar. Mas o que é um ponto de referência? Fica próximo da avenida tal. Fica próximo de um posto, alguma coisa assim, tá? Mas não tem necessidade de colocar. O endereço residencial. Aí, aqui o que acontece? Endereço comercial. Então, a gente colocou o endereço da empresa, certo? Aqui embaixo, a gente vai colocar o endereço residencial. Se o endereço for igual, você nem precisa preencher, ó, só selecionar aqui. Endereço residencial é igual ao do endereço comercial, ok? Agora, se for diferente, você preenche aqui o campo, tá? Mas aqui no nosso caso, eu vou colocar que o endereço residencial é igual. Selecionou? A última parte vai ser aqui para você ler, tá? As declarações. Você está desimpedido nas penas da lei, de exercer a atividade empresária, que não tem outro registro de empresário, porque o MEI só pode ter no CNPJ, tá, gente? Então, você seleciona aqui. Declara aqui OK. Declaração de opção do Simples Nacional. Todo MEI já abre optante pelo Simples. Isso eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente para vocês. Então, ele pede aqui para você declarar que você opta, declaração de enquadramento de microempresa, que é questão de faturamento, que eu também vou explicar um pouquinho lá na frente para vocês. OK, selecionou tudo aqui. Termo de ciência de dispensa de alvará. Declara sobre as leis, que está dentro dos requisitos da dispensa de alvará. Autoriza a realização de inspeção de fiscalização no local para verificar os requisitos, tá? Declara que tem ciência que no atendimento dos requisitos exigidos pelo Estado, Prefeitura, o município poderão acarretar cancelamento desse termo, tá. Isso aqui é tudo, você está declarando que é verídico, todas as informações que você preencheu e também sobre a questão de faturamento, que você pode ser um MEI e tudo mais, né? Que está tudo dentro dos conformes. Toda empresa precisa fazer isso. Então, só que do MEI aqui é de uma forma diferente, né? Em outros tipos de empresa existe o contrato, onde vão ter as cláusulas contratuais, né? Que a pessoa vai lá a pessoa não, né? Os sócios vão se comprometer aí. Selecionou tudo bonitinho aqui, ticou? Você vai dar um continuar. Quando você der um continuar, ele vai emitir para você o certificado do MEI, tá? Então, depois que você abriu lá o CNPJ no portal do empreendedor do MEI, o quarto passo é você abrir inscrição municipal. Principalmente se você for prestador de serviço, você vai emitir notas fiscais pela prefeitura municipal, tá? E você vai habilitar essa senha de emissão de nota fiscal. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse passo aqui não tem como eu mostrar para vocês exatamente o procedimento, porque a gente pode estar falando de qualquer município, né? E, infelizmente, a parte mais complicadinha do nosso trabalho é exatamente essa.
cada prefeitura tem um procedimento para fazer a abertura da inscrição municipal. Então, não tem como aqui eu demonstrar todos os municípios de São Paulo, por exemplo, o passo a passo de cada um, tá? Porque são muitos municípios. Então, você vai precisar acessar o site lá da prefeitura do município que você abriu o CNPJ para poder preencher toda a documentação necessária ou separar a documentação necessária e fazer a abertura da inscrição municipal, tá? Depois que você faz a abertura da inscrição municipal, se você for prestador de serviço, você já vai ficar lá habilitado praticamente automaticamente, né, na maioria das prefeituras, a fazer a emissão de nota fiscal. Geralmente aqui em São Paulo, pelo menos, é pelo sistema dos GINFES, tá? É meio que padrão. Então, não tem muito segredo, tá? É bem facinho para fazer. Então, depois que está habilitada a emissão de nota fiscal, se for prestador de serviço, quem não é prestador de serviço, se for venda de produto, comércio, precisa emitir nota pelo Estado, tá? Mas aí é só quando você vende para pessoa jurídica. No caso do MEI, ele não está obrigado a emitir nota para pessoa física, tá? Então, só se você for emitir para pessoa jurídica, você precisa habilitar o emissor de nota fiscal. Inclusive, eu indico do Sebrae, tá? Então, o Sebrae, ele disponibiliza esse emissor e lá ele explica como é que você faz a instalação, tudo bonitinho, tá bom? Para quem for emitir nota para pessoa jurídica, desde que seja aí comércio, tá? Desde que tenha atividade de comércio de produtos. Então, ok, tudo certo aqui na parte da inscrição, da nota fiscal. Quinto e último, a gente vai precisar, depois que abre esse CNPJ, acompanhar mensalmente, por ano, né, também. O que a gente tem que fazer? A gente precisa cadastrar o código de acesso do Simples Nacional. Também já existe um vídeo ensinando como é que faz o cadastramento desse código de acesso, tá? E eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem direto, vai ficar aqui em cima, para que você possa emitir o DAS, tá? Na verdade, para emitir o DAS, você nem precisa do código de acesso, só precisa do número do CNPJ mesmo, tá? Porém, para você tirar alguns extratos, né, que é sempre bom acompanhar para ver se não passou nenhum DAS ali em aberto, é bom você ter o código de acesso do Simples. Então, é legal que você tenha já ele em mãos para qualquer coisa, se você precisar consultar, você poder, tá? Então, você vai precisar emitir o DAS, ele vence todo dia 20, ou então no próximo dia útil, tá? De todo mês. Enviar a declaração DAS nesse MEI, que é sempre em maio, o prazo até o presente momento, pelo menos, é sempre em maio. E também controlar o faturamento do CNPJ, porque a gente sabe que o MEI ele só pode faturar até 81 mil por ano, ou então 6.750 mais ou menos por mês, tá bom? Então, para você não cair na besteira de estourar o faturamento e ter que correr para fazer desenquadramento e ficar sem poder emitir nota fiscal, você precisa controlar o faturamento. E eu vou mostrar aqui para vocês nos vídeos a seguir como é que faz um a um. Então, primeiro, eu vou mostrar como é que emite o DAS, tá? Agora aqui para emitir o DAS mensal também é muito facinho. Colocou lá no Google emitir DAS do MEI, já vai vir direto para essa tela. Receita Fazenda, tá? Simples Nacional, a telinha é essa. Colocou o CNPJ também. Dá um continuar. Deu um continuar, você vem aqui, ó, em emitir guia de pagamento DAS. Seleciona o ano calendário, no caso, né, você vai emitir. Dentro do mês aqui estamos em 2022, então seleciono. Importante dizer que aqui, ó, você tá vendo não optante, é porque não tinha CNPJ também nessa época, né? Nesses outros anos. Então, o que tem, ele deixa você selecionar. Então, selecionou o ano, dá um OK. Aí você vai conseguir ver aqui, ó, todas as pendências dentro deste ano, né? Ó, janeiro quitado, tudo quitado. Aqui a vencer julho, que julho só vence agora no fim de agosto. Aí você seleciona aqui, clica em apurar gerar DAS. Clicou em apurar gerar DAS, é só imprimir para visualizar o PDF, você já vai ver a guia aqui, tá bom? Super facinho também para fazer.
Agora, eu vou mostrar para vocês como é que você faz o envio da declaração DASNY CMEI e também como é que você controla o faturamento, tá? Onde é que você pode pegar esse formuláriozinho do GovBR. E aqui, ó, mostrando para vocês, você colocou lá no Google mesmo, né? Declaração DASNY CMEI, e te joga direto para essa tela para você preencher o CNPJ. Vou colocar o meu aqui, só para vocês verem como é que é a telinha. Dei um continuar. Deixa eu fazer aqui. A minha vai aparecer como retificadora. Vou dar um continuar aqui para vocês verem. Ó, como é que preenche. Você coloca o valor aqui, ó, comércio e indústria, prestação de serviço e o total, né, de um com o outro. Ó, você vai informar se possui empregado durante esse período aqui da declaração, que no caso é 2021, né, que a gente tá fazendo. Deu um continuar, ele já vai te entregar a declaração feita, né, o resuminho primeiro e depois ela já concluída. Então, é muito facinho de fazer, de preencher essa declaração do MEI. Então, aqui também no site do GovBR, você consegue acessar o relatório mensal de receitas, que é aquele relatório que eu falei para vocês. Vou abrir aqui, ó. Tá aqui em declaração anual de faturamento, tá? Esse relatório. Vou abrir para mostrar aqui para vocês. Então, ó, vocês podem ver o relatório mensal de receitas. Você pode preencher com o teu CNPJ, o nome. E o período de apuração aqui, no caso, é o mês, tá? Que você tá faturando, e aí você vai anotar aqui para você não se perder depois. Então, aqui tem um espaço para quem revende mercadoria, comércio, aí tem um espacinho aqui para emissão de nota fiscal, né? Ou seja, o valor que você vendeu com nota fiscal, o valor que você vendeu sem a nota fiscal, e aqui o total dos dois. Aqui tem uma partezinha para indústria e para serviço também. Então, é bem basiquinho e super serve para você poder controlar o seu faturamento. Então, para finalizar aqui a nossa aulona, a nossa masterclass do MEI, fiz aqui uma linha do tempo do MEI, tá? Então, como é que acontece? Essa linha do tempo significa tudo o que a gente precisa fazer pro MEI, né? Então, é um resumão. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A abertura do CNPJ lá no portal do microempreendedor. Depois, a gente faz a abertura da inscrição municipal, habilita a emissão de nota fiscal, deixa tudo certinho. E, por último, a gente vai acompanhar mensalmente esse CNPJ, emitindo o DAS mensal, entregando a declaração DASNY CMEI, que é anual, sempre em maio até o presente momento, e não esquecendo que a gente tem que sempre acompanhar o CNPJ para ver se está tudo certinho, de preferência controlando esse faturamento, tá? Porque quando você está chegando no limite do faturamento do MEI, você vai precisar transformar ele em outro tipo de jurídico, tá? Em outro tipo de empresa, para você continuar emitindo a sua nota fiscal e faturar cada vez mais. Espero que esse aulão tenha ajudado vocês, tá? Espero que você saia daqui com um pouco mais de conhecimento do que você entrou. Espero que essa nossa masterclass tenha ajudado você a saber um pouquinho mais sobre o MEI, que apesar de ser a porta de entrada, né, para os empreendedores, também é um tipo de empresa que precisa de atenção, né? E não é todo mundo que sabe mexer, principalmente uma pessoa que entrou nesse mundo aí do empreendedorismo agora. E eu acredito que a nossa masterclass vem aí para ajudar você bastante nesse caminho, tá bom? Até a próxima!